Irmãos, nós iremos ler o texto de Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo 38. Nós iremos ler até o versículo 44. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aqui, meus amados irmãos. Uma das palavras religiosas mais importantes que nós temos na Bíblia é a palavra adoração. Agora há pouco um dos nossos irmãos, ao orar, disse assim: Senhor, nós te damos graças pela nossa igreja reunida aqui em adoração. E dizemos que esta é uma palavra, uma das mais importantes da Escritura Sagrada, porque, primeiramente, Jesus diz que Deus, que é Espírito, procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a igreja sai, ou quando os irmãos saem de casa para se dirigir a este lugar, como igreja, o grande propósito é esse, é adorar a Deus. Nós não entendemos que saímos de casa para ir à igreja e ouvir uma mensagem de autoajuda ou de qualquer coisa nesse sentido. Não é uma mensagem sobre como ser bem-sucedido em alguma área da nossa vida. Acima de tudo, nós nos reunimos para adorar a Deus. E quando eu digo adorar, ou antes, quando a Bíblia diz adorar a Deus, existem algumas palavras que a Bíblia usa também e que podem ser traduzidas por adoração, mas a palavra básica significa, primeiramente, prostrar-se diante de Deus, render-se a Ele, uma vez que nós reconhecemos a sua grandeza, sua majestade, a sua santidade, a sua sabedoria, o seu amor e tudo quanto a Bíblia nos revela a respeito dele, e como resultado desta revelação em nossos corações, nós simplesmente nos prostramos diante dele. Nós dizemos para ele que ele é o nosso tudo, que não há outro bem maior para nós no céu e na terra. A outra palavra que a Bíblia usa é a palavra serviço a Deus. Eu acho que você se lembra aquele momento em que Jesus diz assim: assim está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, quando nós estamos em nossos momentos de culto a Deus, o que nós estamos fazendo, antes de outra coisa qualquer, é também servir a Deus. E essas duas são as palavras principais: servir a Deus
e render-se, prostrar-se diante dele. Por isso que o nosso culto, ele jamais é voltado para nós, primeiramente, para o nosso próprio ego, para a nossa própria satisfação. É claro que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, ele se faz presente. E quando Deus está presente, a bênção acontece. E a bênção maior é que, como diz o apóstolo Paulo, contemplando a imagem do Senhor, nós somos transformados na própria imagem dele. Isto é, a adoração a Deus, ela produz no povo de Deus uma coisa chamada santificação. E quando ela produz santificação, ela está produzindo um caminhar com Deus. O caminhar do seu povo é com Deus. Agora tem uma palavra, meus irmãos, que embora ela faça parte daquilo tudo que nós podemos descrever dentro desta outra palavra significativa, adoração, é a palavra religião. Todo o verdadeiro adorador é uma pessoa religiosa. Mas eu acho que vocês já perceberam aqui no nosso texto também, é que embora todo adorador seja uma pessoa religiosa, nem todo religioso é um adorador. Você percebeu aqui o que está acontecendo no nosso texto? O Senhor Jesus está no templo e diz o versículo de número 37, a última parte do versículo 37, Jesus estava ensinando e as pessoas o ouviam com prazer. Jesus, ele deve ter tido, ou com certeza ele teve, uma maravilhosa capacidade de oratória, de ensino. As palavras que ele dizia eram muito claras, as pessoas entendiam e os seus corações ficavam satisfeitos com a maneira como Jesus ensinava. Mas enquanto Jesus está ensinando, aí Jesus, ele começa a dizer para os seus ouvintes ali, e no caso ali, parece que mais dirigindo-se aos seus discípulos, e ele começa dizendo assim no versículo de número 38, guardai-vos dos escribas. Esta palavra guardar-se, ela tem o sentido de preste muita atenção, ou observe com muita atenção. E ele diz, preste atenção nos escribas. Essa palavra escribas, meus irmãos, também é uma palavra muito usada nos textos dos evangelhos, né? Quantas vezes nós já lemos aqui no Evangelho de Marcos, os momentos em que Jesus está na presença dos escribas, ou os escribas na presença de Jesus. E é uma palavra, por si só, que designava algo muito importante na sociedade judaica, que era uma sociedade essencialmente religiosa. Os escribas eram chamados em outros lugares aqui nos evangelhos também de os doutores da lei. Eram aqueles homens que eram encarregados de, primeiramente, conhecer profundamente as Escrituras. Além de conhecer as Escrituras, fazia parte do trabalho deles também copiar as Escrituras, de geração em geração. É graças ao trabalho dos escribas que hoje nós temos a Bíblia. Porque eram aquelas pessoas que, numa época em que não havia imprensa, tinham que guardar os livros da lei, tinham que copiar o mais facilmente que eles, fielmente, que estivesse ao alcance deles, uma vez que os livros antigos eles iam se perdendo com o passar dos tempos, não é? Então eles faziam essa tarefa importante, e os escribas também eram pessoas que estavam encarregadas de ensinar as Escrituras. Então eles conheciam as Escrituras, estudavam as Escrituras, copiavam, transmitiam de geração em geração, interpretavam as Escrituras, explicavam para o povo de Deus. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar copiando, não é? Eu acho que no seu Android aí, ou no seu iPad aí, você deve ter umas 15 versões das Escrituras só em língua portuguesa, não é? Então, o trabalho da imprensa também nos ajuda muito com isto, mas fora o transmitir, ou fora o
imprimir as Escrituras, quem é que faz o trabalho do escriba hoje? Quem é que faz? Quem é que faz, irmão Ernesto? Quem é que faz o trabalho do escriba hoje, gente? Os pastores, os teólogos, os doutores da lei de hoje, né? São as pessoas, os mestres, aqueles que se preparam para isso, para transmitir para o povo de Deus. Agora, numa sociedade que era predominantemente religiosa, que até alguns dizem assim que era uma teocracia em Israel, o trabalho dos escribas ia até um pouco mais além. Eles às vezes poderiam funcionar assim como procuradores, as pessoas que administravam os bens das viúvas, por exemplo, eram os encarregados de cuidar disso também, porque eram homens que conheciam a lei de Israel, eram homens que, não apenas teologicamente, mas também socialmente tinham uma influência muito grande. Irmãos, ser escriba era um privilégio enorme, era uma posição de destaque, era uma posição que a gente pode dizer assim, em certo grau, invejável, porque, gente, olha, eu estou aqui pregando para vocês, como isso, para mim, é um privilégio, como isso é importante para mim, como ser humano, eu ter a Bíblia aberta diante de mim e falar da Bíblia para os irmãos. Então isso, em si mesmo, era algo glorioso, era algo maravilhoso. Mas Jesus diz assim para os seus discípulos: guardai-vos dos escribas. Por favor, não estou falando para você, tome cuidado com o pastor, não é isso que eu estou dizendo, não. Não é o que Jesus está falando. Havia pessoas naqueles dias muito piedosas que haviam dedicado sua vida a isto, a esse ministério. Mas Jesus notou que nos seus dias a religião havia se tornado mais uma questão de aparência, de estatuto social, do que ser algo que era verdadeiramente feito para Deus. E é por isso, então, que Jesus ali no templo, e olha onde ele estava, era no lugar que tinha mais escribas, né, Tequinha? E ele diz assim, olha, guardai-vos dos escribas. E Jesus vai explicar o porquê, até o versículo de número 40, ele diz as razões pelas quais o povo tinha que tomar cuidado com os escribas. E depois, no versículo 41 em diante, Jesus fala sobre uma pessoa que não tinha nada a ver com os escribas, que era totalmente diferente, mas que estava ali no templo também. Essa pessoa passou, era uma pessoa pobre, era uma viúva, quase sem dinheiro, para não dizer que ela não tinha dinheiro nenhum, ela tinha 2 moedas. E ela pegou aquelas 2 moedas e ela colocou no gasofilácio, tal como nós, agora há pouco, colocamos as nossas ofertas no saquitel que foi passado aqui no nosso culto. E Jesus, depois de alertar aos seus discípulos com relação aos escribas, ele falou assim, sabem essa viúva pobre, vocês viram? Essa mulher deu mais do que todas as outras pessoas que estavam passando por aqui. Porque todas as outras pessoas deram daquilo que estava sobrando. Mas essa viúva deu tudo quanto ela tinha. Você percebe? Jesus aqui de um lado ele está recriminando os escribas. E de outro lado ele está aprovando o comportamento daquela viúva. Quando eu leio certos textos como este, eu fico imaginando que seria, por exemplo, num culto nosso nos dias de hoje, que você visse entrar uma pessoa na igreja, vamos imaginar uma pessoa bem rica, irmão João, quem é que a gente poderia imaginar? Rica e famosa, celebridade. Oi? O Roberto Carlos.
Algumas irmãzinhas aí iam desmaiar quando entrasse Roberto Carlos. Que bonito, né? Roberto Carlos é que é o último romântico, o Éricles. E entrasse uma pessoa pobrezinha, mal vestida, uma pessoa que talvez até trouxesse no seu próprio corpo o aroma da idade, e que quase passasse despercebida. Você já viu situações assim, por exemplo, em que entra uma pessoa bem apresentada num lugar, e aí ela chama a atenção, e os outros até dizem, olha, vem aqui para uma posição de destaque, enquanto que de repente entra alguém simplesinho, humilde, talvez até mal vestido, e não é dada importância alguma para essa pessoa, por causa daquilo que é aparente. Agora, olha como é que Jesus vê as situações. Para Jesus, essa viúva foi muito mais significativa, teve a aprovação dele, enquanto que ele, falando a respeito dos escribas, ele diz, tome cuidado com eles. Irmãos, aqui, o Senhor Jesus, mais uma vez, como ele gostava de fazer, aliás, a Escritura toda, ele mais uma vez vem nos ensinar através de certos contrastes que nós precisamos observar. E para o nosso ensino, para a nossa instrução desta noite, então, eu gostaria de dividir aqui a nossa meditação nessas duas partes, conforme elas aparecem aqui no texto. Primeiro, como é que o Senhor Jesus fala a respeito dos escribas? E evidentemente, meus irmãos, é que Jesus não deveria estar falando aqui sobre cada um deles, mas naquilo que Jesus observava de modo geral, no meio religioso em Israel e mais especialmente ainda no templo em Jerusalém. Ele faz uma caracterização de muitos pela maneira como eles se comportavam. E me parece, meus irmãos, que nós podemos também descrever os escribas da mesma forma que João lá no seu evangelho. E se a gente fosse resumir numa forma, uma palavra, numa expressão, numa frase, o que Jesus fala aqui a respeito dos escribas? É que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eram pessoas religiosas. Mas você vê como Jesus descreve, no versículo de número 38, Jesus começa dizendo assim, gostam de andar com vestes talares e dai saudações nas praças. Uns 10 anos atrás, eu escutava, eu não sei o que o resto da letra dizia, né? Mas eu morava num lugar que sempre tinha esses bailes de fim de semana na rua, e tinha uma música que o camarada falava mais ou menos assim, ela não anda, ela desfila. Eu não sei o resto, né? E quando eu estava lendo esse texto aqui essa semana, eu pensei, eles não andavam, eles desfilavam, né? Porque Jesus vai dizendo assim, eu não sei como é que é o resto da letra, então se tem abobrinha depois, você me perdoe, tá bom? Então, Jesus diz assim, olha, os escribas, eles gostam de andar com as suas vestes, a palavra talar aqui significa as suas estolas. Então você imagina aquelas roupas compridas, que até hoje no Oriente é sinônimo de uma pessoa digna, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa respeitável. E quando você usa uma veste comprida, não dá para sair correndo, né? Não dá para andar depressa, porque se andar depressa, o que acontece? Então, assim, um certo comentarista diz assim, os escribas, até na maneira de eles se vestirem, eles estavam dizendo assim, não é o tempo que me controla, eu é que controlo as coisas da minha vida, né? E eles então colocavam aqueles filactérios ou borlas com versículos bíblicos dentro, né? Assim, nas mangas de suas roupas. Também gostavam de colocar uma caixinha com versículos bíblicos na testa.
que era para mostrar que eles eram pessoas religiosas. Afinal de contas, lá na lei está escrito assim, né? Você não vai se esquecer das palavras desta lei, antes você vai colocá-las na sua fronte, vai atá-las nas suas mãos. Então o que eles faziam? Eles escreviam numa caixinha e colocavam, penduravam nas roupas, né? Querendo fazer aquilo que a lei dizia. Mas não é isso que Deus estava falando lá. É quando ele diz, olha, coloque na sua fronte, que a lei do Senhor esteja sempre diante de você, dos seus olhos, que o teu comportamento, as tuas mãos façam aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Não era uma coisa assim, mas eles faziam, não é? Colocavam as suas franjas compridas, e você consegue imaginar a figura de um escriba quando entrava num determinado lugar. Está entrando o doutor em teologia, está entrando o mestre da lei, está entrando, para usar uma expressão mais nova, o cara que manja das coisas, o cara que sabe de tudo, é o doutor. Lembrei da pregação do reverendo Djalma na sexta-feira, né? Ele dando exemplos a respeito disso. Existem certos ambientes, meus irmãos, que assim, quando passa um doutor da lei, alguns dizem assim, ele acha que é Deus. Aí o outro responde, não, ele tem certeza que é Deus. Pela maneira como as pessoas se comportam. Que parece que Deus está passando. Eles gostam de usar essas roupas de destaque e gostam de ser cumprimentados em lugares públicos. Ô doutor! Ô majestoso! Ô mestre da lei! Aliás, a palavra Rabone quer dizer meu grande. Né? Então assim, ô Rabone! Eles amavam essas coisas. E Jesus continua dizendo que outra coisa que ele observava é que esses homens gostavam muito de, entrando num ambiente, ocupar os primeiros lugares. Eu tenho a impressão que aqui a gente não tem esse problema, né, irmão? Que a gente pede tanto para os irmãos chegar mais para frente. Os irmãos têm a dificuldade de chegar mais para frente, né? Porque não, o pastor vai aparecer lá na internet. Mas esses homens gostavam de aparecer. Gostavam dos primeiros lugares. Gostavam de ser reconhecidos no meio ambiente em que eles estavam. Estar na primeira fila, e Jesus também diz que eles gostavam de estar nos primeiros lugares nas sinagogas. Era uma coisa muito parecida com o que nós fazemos hoje. Havia nas sinagogas aquele lugar separado, mais importante da sinagoga, onde ficavam as escrituras, os rolos das escrituras. E perto ali, sentavam os escribas. Sentar perto ali não tinha problema nenhum, meus irmãos. Jesus sentava perto das escrituras. Lembram, na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele estava ali também, no lugar dos mestres, e quando ele se levanta, todo mundo entende o que Jesus vai fazer. Por isso alguém vai lá, pega o livro da lei, dá na mão de Jesus e ele passa a ensinar a escritura. Não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum, por exemplo, o irmão João estar aqui à frente comigo, né? E eu estar aqui à frente de vocês. O problema não é esse que Jesus via. O problema é como esses homens gostam de se aparecer, diz Jesus. Como eles gostam de ocupar o primeiro lugar. E Jesus, então, ele vai descrevendo e explicando para os discípulos, olha, cuidado. Aliás, meus irmãos, não foi só para aqueles que seriam apóstolos que Jesus mais de uma vez ensinou a importância da humildade. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 14 agora. São ensinamentos de Jesus, novamente. Lucas 14, a partir do versículo 7. Os irmãos vão colocar para nós ali no vídeo. No monitor, né? E está escrito assim, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado
ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Claro, meus irmãos, que aqui Jesus ele está usando também de uma parábola, não é? Ele está dizendo: olha, a situação é essa, não se preocupe em ser exaltado, mas coloque-se num lugar de humildade, porque se você se colocar num lugar de humildade, quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. No reino de Deus é assim que funcionam as coisas, é o que Jesus está dizendo. E ele usa essa história para ilustrar. Então ele diz assim: olha, quando você for convidado para uma festa, outro dia eu vi alguns jornalistas rindo demais de certa autoridade que ficou assim se gloriando, né, de uma cerimônia para a qual ele foi convidado e depois ele ficou na segunda fila, né? A situação é bem parecida. Jesus está dizendo aqui: olha, você é convidado para um banquete, você é convidado para um casamento, não queira ser a pessoa que mais aparece, né? Aliás, no dia do casamento, quem é que deve aparecer? É a noiva, não é? Até outro dia eu estava brincando com o reverendo Djalma, dizendo assim: pastor, o senhor já reparou? Termina o casamento, né? A gente está lá na frente, né? Então o pastor está fazendo... A noiva entra pela porta, todo mundo já tira os olhos do pastor e volta os olhos para quem? Para a noiva. Aí tem toda aquela cerimônia, o pastor fala, tá, termina o casamento, a noiva sai, está todo mundo com os olhos nela, depois saem os padrinhos. E depois que já saiu o cortejo, sai a igreja e o pastor fica lá atrás assim. O pessoal até esquece que existe pastor nessa hora, né? A gente fala essas coisas brincando, né? Mas, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Jesus não falou assim: olha, quando você tiver feito tudo o que você fez, o que você deve fazer? O que você deve falar a teu respeito? Sou servo inútil, porque não fiz nada mais do que a minha obrigação. O problema dos escribas é que eles não se consideravam inúteis. O problema é que eles não reconheciam para quem que é o serviço religioso. E para quem é, irmãos? É para Deus. Eu volto a dizer, você não sai da sua casa para chegar aqui e encontrar um lugar onde o teu ego será exaltado. Porque se você vier aqui para o teu ego ser exaltado, até pode ser, mas você já recebeu toda a tua recompensa. Lá no céu não tem nada guardado. Deus não está preparando nada para você, você já recebeu aquilo que você estava buscando. Jesus vai um pouquinho mais longe. Ele diz assim: e fazem longas orações para justificarem o seu comportamento. Eu não sei como é que eles oravam, não sei se eles falavam assim: ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que no princípio criou os céus e a terra, e no primeiro dia haja luz, e no segundo dia... O que houve no segundo dia, Laura? Que eu não lembro. E vai desfilando o terceiro e o quarto dia, o quinto dia, e Gênesis, e Êxodo e Apocalipse, eu não sei o que eles falavam nas orações. E não estou dizendo que é errado falar, mas o que eu estou dizendo é que, a pretexto da posição que eles tinham, e ele diz aqui, são verdadeiros devoradores de casas de viúvas. Irmã, você está sem dinheiro? Você está com dificuldade? Eu vou te dizer qual é o segredo da prosperidade. Dá tudo que você tem e mais um pouco. E aí, você vai ser abençoado. Era isso que os escribas faziam. Agora vejam, meus irmãos, como Jesus, ele não era uma pessoa cega para o que estava acontecendo à volta dele. Veja como Jesus não aceitava passivamente
tudo que estava errado na religião à volta dele. Antes ele denunciava. Ele não simplesmente dizia, está tudo bem, cada um sirva a Deus do seu modo. Não. Jesus disse para os discípulos, prestem atenção nisso. Porque ele prestava, ele usava a mente santificada dele para ter o discernimento sobre o que é culto de verdade e o que não é culto de verdade. Então, primeiramente, a respeito dos dos escribas, Jesus ensina isso. Mas Jesus ele continua aqui no texto e ele observa uma viúva. E a primeira coisa que o texto fala sobre essa viúva é que essa viúva era pobre. Quem aqui gosta de bens materiais? Quem gosta? Ai, ninguém. Oxe, só eu. Dinheiro é importante? Claro que é. Dinheiro é fruto do nosso trabalho. Dinheiro é o meio através do qual nós realizamos as coisas no nosso dia a dia. Ter dinheiro não tem problema nenhum. Agora, a Deus foi servido determinar que algumas pessoas terão pouquíssimos recursos materiais. A Bíblia não diz que sinal de espiritualidade é você ter dinheiro. Esse texto aqui é uma prova disso. Essa mulher era pobre. Ela não usava vestes talares. Por favor, irmãs, quando chegar dia de casamento, não se preocupem de ficarem bem bonitas para o dia do casamento. Aliás, irmãos, não se preocupem, não pensem que é pecado usar roupas bonitas. Mas o que Jesus está dizendo é que essa mulher aqui, ela não tinha vestes bonitas. Essa mulher não tinha dinheiro. Essa mulher não tinha nem como se sustentar direito. Imagina um menino pobre vendendo limão no semáforo. Essa mulher tinha menos dinheiro do que um menino pobre que vende limão no semáforo. Mas essa mulher passa por Jesus e ela coloca lá, outro dia eu li na Bíblia de Genebra, no rodapé, mas aí depois eu li no outro comentário, na Bíblia estava escrito assim, que essas duas pequenas moedas que Jesus fala que essa mulher colocou, elas valiam, cada uma delas valia 1/60 parte de um denário. Denário era o salário de um dia. Então imagina, você pega o salário de um dia de uma pessoa pobre e divide por 60. E depois você multiplica por 2, aí você vai ter as duas moedinhas que essa mulher tinha. É o que ela tinha. E aí ela chega e coloca lá no gasofilácio. E ela passa. Ninguém percebeu essa mulher. Ninguém. Era uma no meio da multidão. Teve um que percebeu. Quem foi que percebeu? E Jesus, ele emitiu um veredito a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Jesus ficou satisfeito com aquela mulher. Jesus não se agradava dos escribas. Jesus não se importou com as ofertas dos ricos que estavam dando do que sobrava. Ele nem ligou. Jesus é um pastor meio estranho, porque ele não é segundo os homens, ele é segundo Deus. E aquilo que os homens muitas vezes acham bonito, Deus acha uma abominação. E aquilo que os homens abominam é justamente o que Deus quer ver. Deus não escolheu os fracos deste mundo e as coisas pobres e as que parecem que não são nada para exaltá-las. E Deus não pegou as coisas grandes deste mundo para
humilhá-las, a fim de que na presença dele ninguém se glorie. Olha como o nosso Deus, eu quase que uso a palavra subversivo, né? Não, Deus ele coloca as coisas no devido lugar, não é subversão, é o contrário. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Bem, meus irmãos, eu gostaria então de fazer 2 ou 3 aplicações para nós aqui neste momento. Nós temos aqui 2 tipos de pessoas religiosas. Nós temos os escribas e nós temos a viúva. Nós temos aqui aquilo que eu chamei aqui de adorador ostentação e adorador consagração. Quem é que é o ostentação? Os escribas. Quem que é o consagração? A viúva. Eu gostaria de aplicar da seguinte maneira: qual destes 2 tipos de adoradores Deus deseja que sejamos? Uma segunda pergunta: qual desses 2 tipos de adorador você quer ser? Eu penso que eu sei a resposta. Eu penso que você deseja ser um adorador em espírito e em verdade. Então, primeiro, não busque a glória, não busque o reconhecimento dos homens. Você não existe para isso. Você não foi salvo para isso. Como diz aquela música do grupo Logos, ou é do grupo Elo, mas que o Paulo César canta assim: Jesus morreu na cruz, não foi para que eu fosse um artista, mas para que eu fosse um adorador, para que eu fosse um servo. Eu quero ler, irmãos, a respeito do perigo que quando acontece da gente colocar a busca pela glória de Deus, dos homens na nossa vida. Por favor, abra lá em João capítulo 12, versículos 42 e 43. Olha a maneira como o Espírito Santo, através de João, descreve as autoridades religiosas, o comportamento delas em relação a Jesus, e ele explica o porquê. Contudo, muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam que criam em Cristo, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Qual era o problema desses homens assim? Olha, a cabeça dizia que Jesus era o Cristo. Só que o amor deles estava em outro lugar. Onde é que estava? Eles gostavam da posição que eles tinham. Então, por causa desse seu amor pela glória dos homens, apesar de crerem, não seguiram a Cristo. Existe uma diferença entre você saber que a nossa religião é certa e você amar a Cristo. A pessoa pode saber de tudo. Eu posso ser um doutor da lei e chegar para o Leonardo e dizer: Leonardo, assim, ó, a doutrina é essa, e desfilar para o Leonardo as 900 e não sei quantas páginas do Luiz Berkoff e dizer: olha, a doutrina reformada é essa. Claro que não está errado eu conhecer a doutrina, preciso conhecer a doutrina, mas acima de tudo eu tenho que amar a glória de Deus, e aí o resto é com Deus. Irmão, não busque glória para você, não busque glória dos homens, não busque ostentação. Maldito aquele que vive buscando ostentação. Segundo, não se glorie em si mesmo.
Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. O Bruno está colocando lá para a gente. Paulo diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Entre os escribas e a viúva, quem é que você acha que Jesus estava louvando? Então, não pense em si mesmo como alguém espiritual demais. Não diga para si mesmo como você é bom, e não diga para os outros também como você é bom, porque só tem uma pessoa que é importante que diga, que louve você, e essa pessoa é quem? O Senhor. Guarde-se daqueles que buscam ostentação, diz Jesus. E por que ele diz isso? Porque se você se deixar enganar, isso é armadilha para a sua alma. Porque você entra na onda. Porque você fica igual. E qual o resultado final? Qual o produto final? Nós estamos numa época, meus irmãos, que eu me lembro toda hora da pregação na sexta-feira que nós ouvimos, tão boa, do reverendo Djalma. Ele falando, olha, na internet você tem pregador para tudo quanto é gosto, né? E algumas pessoas pensam assim, que quanto mais ouvirem, tem o título de pregação, quanto mais ouvirem, melhor. Irmãos, tem muita gente por aí que não é para vocês ouvirem. Não é para ouvirem, é prejuízo para a alma. Se alguém, ao invés de ensinar você a amar Jesus Cristo, está ensinando você a amar-se a si mesmo, amar as coisas desse mundo, guarde-se desse tipo de coisa. Não pense que ser crente é ter um relógio. Como é que se chama esse relógio aqui, Marlon? Lacoste. Bonito. Mas isso aqui é de pobre ainda, né, Marlon? Né? Não é ter um relógio de ouro no pulso. Não é andar bonitão. Não são posses, não são bens materiais. Guarde-se desse tipo de ensino bíblico. Ensino bíblico nada, irmãos. Veio do inferno esse tipo de coisa. Coisa de Satanás. Guarde-se daqueles que, ao invés de ensinarem você ser uma pessoa quebrantada de espírito, que coloca pó e cinza na cabeça, amacia o teu ego para você se sentir importante. Jesus nunca ficou amaciando o ego de ninguém. Segundo, você quer ser como a mulher viúva? É isso que você quer? Então, por favor, não fique com medo do que eu vou falar agora, porque depois eu não vou pedir o seu dinheiro. Mas faz uma lista de tudo quanto você tem e de tudo quanto você é. Quais são seus bens materiais? O que você tem? Você tem carro? Você tem casa? Você tem dinheiro no banco? Pastor, para de fantasiar, né? O que você tem? O que você é? Qual é a sua profissão? Do que você trabalha? Você tem diplomas? Você tem dons? Faça uma coisa. Tudo o que você tem, tudo o que você é, coloca aos pés de Jesus. Senhor, nada é meu, tudo é teu. Veja, eu não estou falando para você colocar aos meus pés, não, eu não sou Jesus. Coloca aos pés de Jesus. Senhor, eu quero ser como essa mulher, que deu tudo para o Senhor. Essa mulher que o teu coração aprovou. Coloque a tua vontade aos pés de Jesus. Coloque os teus caminhos aos pés de Jesus. Coloque tudo que você é e tudo que você, a tua mente, teus sentimentos,
Entregue tudo ao Senhor. Então, na medida em que você faz isso no seu dia a dia, quando Ele olha, Ele encontra aquilo que Ele está procurando. Adorador que o adora em espírito e em verdade. Amém.